Bom dia a todos. É uma honra estar aqui na sede da CPLP como Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação da República Democrática de Timor-Leste para saudar a Secretária Executiva e todos os representantes permanentes dos Estados-membros da CPLP e também discutir sobre os programas da cooperação, principalmente na presidência pro tempore de Timor-Leste, após a retirada da Guiné-Bissau nesta situação. Por isso mesmo estamos aqui, uma honra de visita aqui na Casa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, um grande orgulho, e também partilhamos as nossas visões para um futuro melhor desta comunidade. E como sabem que no dia 16 de dezembro, na Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e chefes de Governo, ficou decidido Timor-Leste a assumir pro tempore a presidência da CPLP, um passo que Timor-Leste também já em outubro passado foi membro pleno da ASEAN com muitas atividades, mas esta situação foi uma situação única, excepcional, que nós também concordamos em trabalhar, garantindo em conjunto com a Secretaria da CPLP, como os Estados-membros, um sucesso para todos os nossos povos e toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Terminamos há pouco tempo na nossa sede, a recepção de Sua Excelência o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste. Como sabem, Timor-Leste assumiu a presidência pro tempore. Temos muitos desafios, mas sobretudo temos muitas expectativas para aquilo que Timor-Leste representa num quadro do seu posicionamento geoestratégico, geopolítico, mas pelo que representa para a continuidade dos nossos programas. Acabamos por agradecer ao Sr. Ministro esta visita e também agradecer o que Timor-Leste, no que diz respeito ao secretariado anterior, o secretário anterior deu como contribuição. Continuamos a ser orientados para a reestruturação, a modernização, mas sobretudo para que a CPLP possa, do seu ponto de vista de diálogo e concertação, ser um instrumento de cooperação, de colaboração e da afirmação dos laços e valores históricos que unem a nossa comunidade. Estamos orientados para podermos juntos construir esta comunidade. Fazemos dela um instrumento de diálogo, mas sobretudo um instrumento de colaboração e cooperação entre os nossos povos. Também realçamos aqui a importância do Fundo Especial. Fundo Especial como um instrumento de ponte com os nossos setores privados. Hoje o mundo está complexo, está de facto com muitos condicionalismos financeiros e também realçamos como é que com esta presidência podemos mais estar junto às nossas sociedades, sobretudo aliando-nos ao nosso setor privado dos diferentes Estados, construindo na diplomacia económica um pilar importante, mas também na diplomacia cultural, a parte de educação. Será, de facto, também uma grande oportunidade, mas não só a parte de educação, mas como vermos como o comércio, como as instituições financeiras poderão, como os observadores associados, poderão cada vez mais estar unidos em pontas naquilo que é esta presidência pro tempore. Todos estamos a correr, sobretudo para o bem-estar dos nossos povos. Relativamente à Guiné-Bissau, foi reafirmado a continuidade de nós termos a missão dos bons ofícios, mas um acompanhamento permanente ao que temos em terreno. O povo da Guiné-Bissau continuará a ter o suporte incontestável da CPLP e desta presidência.
Portanto, queremos estabilidade, queremos que, democraticamente, possa este processo, o processo eleitoral, ter, de facto, um desfecho que represente aquilo que constitucionalmente temos que defender. Continuamos a assumir a declaração que os chefes de Estado, em dezembro último, subscreveram. Muito obrigada pela vossa presença.